Olá, meus amigos, eu sou Henrique Massaro e tô aqui para mais uma análise especial de The Sopranos, nessa que é a melhor temporada até aqui, a terceira temporada. Eu tô muito empolgado com a continuação dessa série que eu tô fazendo aqui nesse novo formato. Tô gostando muito da recepção de cada um de vocês. Como vocês podem ver, eu já tô de volta aqui na minha casa, depois de um período aí que eu tive que ficar fora por causa da situação no Rio Grande do Sul, que ainda tá, infelizmente, muito ruim, mas voltando aos poucos à normalidade. Tô aqui de novo no meu cenário que vocês já conhecem para falar então desse segundo episódio da terceira temporada, um episódio incrível. Incrível mesmo. Antes de mais nada, você já deixa um like aqui no vídeo para ajudar, para fortalecer o canal. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito. E sem mais delongas, eu quero entrar já em alguns detalhes desse episódio para a gente poder começar a nossa análise aqui. Esse episódio, ele tem um detalhe importante, tá? Ele é dirigido pelo Tim Van Patten, que é diretor de diversos episódios de The Sopranos, mas ele é escrito exclusivamente pelo David Chase. Só o David Chase escreveu esse episódio, que se chama Proshai Levushka, Adeus Liviazinha. O episódio, spoilers, todo mundo sabe que aqui tem spoilers, de despedida da Lívia Soprano, que acaba, morrendo nesse episódio, e a gente vai chegar lá. Mas eu acho que é muito simbólico que o David Chase escreva esse episódio, e mais simbólico ainda o fato de que ele não queria escrever esse episódio. E foi convencido pelo Terence Winter, outro cara bem importante para The Sopranos, autor, enfim. Um cara que participa da série como um todo. Por que eu acho isso simbólico? Porque The Sopranos não existiria se não fosse a relação, ou os problemas de relação que o David Chase tinha com a mãe dele. Então, The Sopranos é principalmente uma série sobre a relação do Tony com a sua mãe. Isso é o que baliza praticamente todos os conflitos do personagem. Tudo ocorre por conta disso. E isso é também gerado por conta da relação do David Chase com a sua mãe, que dizem que era muito parecida com a Lívia Soprano. Então, eu acho que é simbólico ele escrever tão bem esse episódio, mas também é o fato dele não querer. Por mais que ele tenha feito a série para retratar isso de alguma forma, talvez esse tenha sido um episódio forte demais. Ele não queria entrar, mas acabou felizmente entrando, tá? E aí, o episódio, ele começa... Esse é o cerne do episódio, mas o episódio começa com uma questão que se torna periférica no episódio e vai ser muito importante para preencher um dos arcos que vai ser o principal daqui pra frente, tá? Que é com uma explosão de um caminhão durante a chamada Guerra Sanitária. As gangues ali estão brigando dentro da máfia de Nova Jersey por conta de algumas rotas e tal. Não se aprofunda muito nisso nesse momento, mas o episódio começa com uma explosão e logo depois a gente vê o Tony caído no chão da cozinha. A gente não... Talvez exista uma ideia de dizer que o Tony pareceria morto, mas não, a gente conhecendo o histórico, sabe que a série não acabaria ali, e conhecendo o histórico dele, a gente presume que ele tá desmaiado, como de fato é o que acontece. E um detalhe importante, tá? Interessante, na verdade, importante não é. A matéria do jornal que ele tá lendo, que fala de mais uma explosão na guerra sanitária, é assinada pelo C. Murphy Shaw. Vocês vão lembrar que no episódio anterior, ou no outro ainda, existia uma matéria assinada por Bob Shaw, que é o nome do designer de produção de The Sopranos. Eles homenagearam o cara ali colocando, e aqui eles combinam o nome do Bob Shaw com o do Scott P. Murphy, que era também da equipe. Ele era o diretor de arte de The Sopranos. Então, The Sopranos faz essas pitadas assim, esses easter eggs que talvez só quem é muito atento vai perceber. Mas eu tô aqui trazendo pra vocês. E aí, o Tony tá desmaiado com o jornal. A gente inicialmente pode ser levado a crer que ele desmaiou por conta da notícia que ele leu, mas não, a gente vai descobrir que não. E aí, tem um detalhe muito interessante. The Sopranos se utiliza de um artifício, de um efeito especial que, via de regra, não combina com a série, não combinaria com a série e com seu hiperrealismo. E também, de fato, nunca mais praticamente, durante todas as 6 temporadas, a gente não vê muito esse tipo de coisa sendo feita. Isso é bem uma exceção, que eles usam o efeito de rebobinar, voltando toda a cena até o momento em que ela começou, e pra gente entender o que levou o Tony ao desmaio. E eu acho que, por mais que seja uma coisa que destoe da narrativa como um todo, aquilo é uma cena que tem uma razão de ser, e eu vou chegar lá.
Porque como que isso acontece? Logo que a Carmela chega em casa e acorda o Tony, ele fala Uncle Ben, tio Ben. A gente não sabe o que é, a gente vai entender durante o que vai ser mostrado aqui. O Tony tá em casa e ele encontra a Meadow, que apareceu de surpresa. Ela tá em casa assistindo a um filme, O Inimigo Público. E esse filme é importante pro episódio e pro que eu vou dizer aqui. E ela tá, mais do que isso, ela tá rebobinando a fita para entregar lá na faculdade. Ou seja, existe uma rima com o efeito que a gente acabou de ver de rebobinar e uma coisa extremamente datada ali dessa época, né? De anos. Aqui já é 2001, né? Mas da virada do século, que as pessoas ainda assistiam VHS. E, enfim, isso é bem nostálgico para quem viveu essa época. E aí a gente vai ver que o amigo da Meadow o Noah, um namoradinho ali dela, um cara da faculdade, é um jovem negro. E o Tony, na hora, fica encucado e revoltado com aquilo. Ele não manifesta pra filha, mas ele logo depois ele vai despejar todo o racismo dele, assim, sem pudor, em cima do Noah. E evidenciar até as suas próprias contradições, né? Ele não vê problema em fazer negócios com pessoas negras, em conversar e ter relações, mas o racismo dele. Eu não quero dizer que é só um racismo estrutural, porque ele de fato manifesta isso, mas é uma coisa muito enraizada, assim, tipo, eu posso fazer negócio, mas é vocês lá e eu aqui. E ele despeja esse racismo em cima do Noah sem piedade. É uma das cenas que pode fazer a gente ter raiva do Tony Soprano. Ele não ameniza o personagem de nenhuma forma quanto a isso. E ele repete diversos apelidos ali pejorativos, tá? Mas uma coisa que é importante pra essa cena também, e que eu acho que justifica o efeito de rebobinar também, é que eles estão assistindo ao Inimigo Público, filme de 1931. Tá? E aí ele tem uma conversa, antes dele de xingar o Noah, ele tem uma conversa rápida em que o Noah diz pro Tony, você é um cinéfilo e tal? O Tony diz que sim, ele gosta muito de filme, né? E aí ele fala, dizem que o Howard Hawks inventou o gênero com o Scarface. O Scarface é o filme de 32, também um dos primeiros filmes dessa época, primeira geração de filmes retratando a máfia na ficção. Aí, mas ele fala, ele acha que na verdade o Inimigo Público com James Cagney, que é o protagonista, que é o filme dirigido pelo William Wellman, né? Ele diz que era a modernidade da época. Eles têm uma discussão bem rápida ali com relação a isso. E por que eu acho que é importante? Porque estabelece esse primeiro momento de máfia, assim, sendo retratada como uma coisa clássica mesmo na ficção. A gente sabe que existe uma outra época em que o gênero volta com filmes como Poderoso Chefão, principalmente, e depois ainda existe uma chamada, talvez, terceira era, com os filmes ali, principalmente do Martin Scorsese, com o Goodfellas, com o próprio Cassino, e The Sopranos se insere nisso, né? Numa era mais de modernidade do gênero. Então, eu acho que a série estabelece esse ponto interessante, assim, de colocar um filme clássico, de um período clássico do gênero, e ao mesmo tempo tá demarcando que esse é um novo momento, tanto que utiliza esse efeito especial e tal. Enfim, isso são discussões paralelas, e caso você goste de discussões assim, essa discussão aconteceu hoje, de forma mais ampla, no dia que eu tô gravando esse episódio aqui, no grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores do canal de alguma forma. É um grupo de WhatsApp só pra gente falar de The Sopranos, em que eu compartilho muito conteúdo, muita curiosidade, análises essas que não entram aqui no canal, referências, entrevistas, um conteúdo muito diverso pra gente discutir e principalmente, né, esse espírito de conversar em comunidade sobre essa série que a gente tanto gosta. Para fazer parte desse grupo, é muito simples. Ou você pode virar membro do canal e se tornar um apoiador, uma coisa que é muito importante, ou você tem uma outra opção que é mais instantânea, você não precisa virar membro, e eu vou deixar as regras dessa opção, como você faz para participar do grupo, no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Então dá uma olhada e não deixa de participar desse grupo que tá muito legal, tá ficando muito legal. A gente já tá com alguns membros, pessoal bem engajado, e eu tenho certeza que se você gosta desses vídeos aqui, você vai curtir muito. Continuando, a gente, depois dessa cena e tal, a gente vê que aí logo depois que a filha e o Tony e o Noah saíram da casa, o Tony começou a bufar como ele sempre faz, e ele abre a geladeira e começa a descontar na comida, a raiva que ele tá sentindo. E aí ele abre o armário e vê um pacote de arroz, né, do Uncle Ben, que é a ilustração é um homem negro. E aí aquilo volta pra ele acaba desmaiando, tendo mais uma crise de pânico ali. Beleza.
Fechado esse arco, ainda que não totalmente, isso vai voltar mais pra frente no episódio, por conta do que a Meadow vai manifestar, a gente tem, finalmente, depois aí de 10 minutos de vídeo, a cena que é talvez a principal aqui do episódio, tá? Que é uma cena que nos mostra a última conversa do Tony com a sua mãe, a Lívia Soprano. Por quê? Porque a Nancy Marchand, a atriz que interpretava a Lívia, faleceu durante a produção, antes da produção da terceira temporada. Porém, o David Chase, ele achava necessário que tivesse um fechamento dessa personagem numa última conversa com o Tony. Ela precisava aparecer mais uma vez e não simplesmente sumir da série. Não, assim, não só porque isso era importante, mas porque ela é a personagem mais importante do ponto de vista assim, do que acontece na vida desse cara que é o nosso protagonista. E aí, como vocês devem ter percebido, eu acho difícil não perceber, a gente não tá vendo de fato a Nancy Marchand ali. É um efeito especial que pra data, pro momento atual, ele é bem precário, ele mostra diversas deficiências tecnológicas. A gente consegue ver que parece que a cabeça da Lívia tá meio fora de formato, o cabelo dela tá com formato estranho, a iluminação nela tá diferente do resto da cena, porque aquilo ali é um CGI, né? Um efeito especial, é uma dublê de corpo ali, e eles inseriram digitalmente o rosto da Lívia Soprano, na verdade da Nancy Marchand, naquela pessoa que tava ali. Eles fizeram isso durante 2 semanas, foi um processo longo, o David Chase se inspirou nisso depois de assistir o Gladiador, né, que utilizou esse efeito no Oliver Reed, e aí ele inseriu digitalmente o rosto da Lívia e as falas foram utilizadas num arquivo, né, de falas dela durante a série. Tanto que, por exemplo, logo que o Tony chega, ela fala, olha quem ligou, tipo, e aí ele diz, não mãe, eu não te liguei, eu tô aqui na tua frente. Fica engraçado, é um comentário que faz sentido pra Lívia, mas na verdade porque é uma frase que ela já falou antes, look who calls, de quando o Tony ligava pra ela. Né? E por mais que eu ache que isso seja datado, eu acho que essa cena tem uma justificativa. O efeito seja datado, e isso destoe um pouco, talvez tire um pouco da nossa atenção. Eu acho que pra época era considerado mais satisfatório, né? 2001. É engraçado porque é uma coisa que seria resolvida hoje com uma inteligência artificial muito facilmente, mas isso não vem ao caso. Mas eu acho que apesar de a gente notar e destoar um pouco e talvez causar esse estranhamento, essa cena não é só uma pirotecnia do David Chase. Ela tem uma justificativa narrativa, ela tem uma razão de ser pra história. Porque justamente o Tony precisava ter aquele fechamento com a mãe dele, mas mais do que isso, o arco principal que seria explorado nessa temporada aqui seria, na verdade, um arco do Tony tendo que se reaproximar da mãe pra convencer ela a não depor contra ele na investigação do FBI, né, por conta das passagens roubadas lá da temporada passada. E isso não pôde ser feito, né, porque a atriz faleceu. Só que, mesmo assim, o David Chase não abriu mão desse arco. Ele utilizou esse fato para fazer o Tony ter esse último encontro com ela, em que ele vai tentar convencê-la a não depor. E isso acaba não se desenvolvendo, porque ela morre, até de certa forma, pro alívio do Tony. E tem mais um ponto que eu acho legal, tá? Ele leva pra ela 2 audiolivros. Ele leva O Encantador de Cavalos, que depois teria até um filme com o Robert Redford. E ele leva também um livro chamado Omertá, do Mário Puzo. E aí é muito significativo, porque Mário Puzo não só é o autor de Poderoso Chefão, como Omertá como é chamado o voto de silêncio da máfia. E ali o que ele tá realmente querendo fazer com ela é silenciá-la, né? Então essa cena ainda tem essa camada que eu acho bem legal. Eu discuti mais essa cena, eu falei mais sobre isso, deixei a cena completa ali, fui analisando e tal, no grupo de WhatsApp exclusivo de Sopranos, mais uma vez, quer participar, ou vire membro, ou leia o comentário fixado aqui embaixo. E a cena da morte da Lívia, que acontece logo depois, ela é muito fria, né? Como era, enfim, a relação... Não dá pra dizer que a relação deles era fria, porque ela era cheia de momentos bem quentes ali, de raiva, né? Mas a cena da morte dela, a Carmela e os filhos simplesmente comunicam o Tony, que fica suando e tal, e se senta. E olha que interessante, a Meadow fala pra ele, sinto muito, pai. E dá um tempo e diz que a sua mãe morreu. Tipo assim, ela não tá... pra evidenciar que ela não tá se desculpando por estar saindo com um cara afro-americano. Ela não vai deixar isso passar tão fácil. Eles, quando chegam na casa da Lívia, a Svetlana, que é a mulher que estava cuidando dela, a prima da ex-amante do Tony, diz que ela morreu de um AVC, que é o
a mesma enfermidade que ela teve na primeira temporada, no fim da primeira temporada, que ela teoricamente teve, que o Tony não acreditou, quando ele tava indo lá sufocá-la com um travesseiro. Esse episódio, ele tem uma referência artística que eu acho bem legal, que é ao escritor Robert Frost. O AJ tá fazendo o dever de casa ali, tem que decifrar um poema do Robert Frost e a Meadow vai ajudar ele. E tem um elemento que eles falam aqui, que eles estão falando sobre a morte no poema. Embora haja discussão se esse poema é sobre a morte, tá? Mas ele fala, a Meadow diz que pra ele o branco simboliza a morte. E o AJ fica insistindo, mas eu sempre achei que o preto era a morte. E até nisso tem uma discussão talvez racial, assim. De que ela fala, às vezes o branco também significa a morte, não é uma coisa tão simples assim. E assim, o AJ mais pra frente, como a gente sabe, vai manifestar o seu racismo também. E aquela é uma família que tá bem impregnada com esse racismo estrutural. Então eu acho que tem essa camada aí nessa conversa, além de ter todo esse diálogo sobre morte agora que a avó deles faleceu, né? Eles fazem na casa só um ponto, tá? Na casa da Lívia lá, eles fazem um brinde com a Svetlana que fala exatamente o título do episódio, que é Proshai Levushka. Eles estão brindando ali com vodka, que é Descanse Pequena Lívia. Então é por isso que o episódio se chama assim. Aí, tanto no velório quanto quando as pessoas vão até a casa do Tony ali pra dar as condolências pra ele, né? O Silvio, o Paul e o Christopher, todo mundo... Ninguém sabe o que dizer sobre a Lívia, porque não tem muito o que falar sobre ela. O próprio Tony, eles sabem que ele não tá chateado e tal, ele não se dava bem com a mãe, não falava com ela há mais de um ano. Então as pessoas ficam só repetindo clichês, né? Sinto muito, o Tony diz, fazer o quê? Acontece, a vida é assim, pelo menos ela não sofreu. Então, todo esse episódio é recheado disso, assim, né? Da simplificação ali, da banalização do fim de uma vida que não importou pra quase ninguém. Então é triste por esse ponto de vista, sabe? Tem momentos que é constrangedor, muitas vezes, mas também, se a gente parar pra pensar, é uma coisa muito triste. A Janice não quer vir pro velório e ela só é convencida quando o Tony diz que ela não vai ter dinheiro, né? Nenhum dinheiro que sobrar da Lívia vai pra ela. E ela acha, inclusive, que tem dinheiro escondido na casa e tal. Um outro momento, tá? Ao longo de diversos momentos desse episódio, o Tony vai reassistir ao Inimigo Público, o filme que a Meadow estava assistindo com o Noah. E tem um porquê desse filme tá aqui, a gente vai entender lá no fim, eu vou chegar lá, mas ele assiste em vários momentos ao longo do episódio, provavelmente fracionou o filme. E aí ele tem um momento que ele tá assistindo, que é uma cena em que o personagem do James Cagney pega uma toranja e esmaga na cara de uma mulher. E essa é uma cena que foi referenciada propositalmente na primeira temporada de The Sopranos, naquela cena em que se não me engano, naquela cena em que o Júnior pega uma torta e coloca na cara da Bob, a namorada dele, porque ela espalhou que ele fazia... que ele gostava de fazer sexo oral nela e tal, por conta daquele preconceito. Isso foi deliberadamente uma decisão do David Chase para referenciar esse filme, que é um dos favoritos da vida dele. A gente vê, finalmente, entrando em cena, Ralph Cifaretto, né? Um cara que vai substituir o Richie ao longo das próximas 2 temporadas, tanto nos negócios como sendo o principal antagonista do Tony. Aqui a gente vê que ele é que está envolvido ali, ele e outros caras nessa guerra da reciclagem, explodindo caminhões e tal. E ele tá forçando muito para se tornar um capitão, coisa que ele ainda não é. Tá? E inclusive o Tony eles vai ter uma outra cena em que eles espancam um cara e tal. O Júnior mais pra frente vai vir falar com o Tony pra pedir pro Ralph ser feito capitão, porque ele é um cara que assumiu de certa forma a gangue do Rich ali e tá ganhando muito dinheiro. E isso vai ser um problema crescente ali, esse cara vai rivalizar muito com o Tony. Mas esse é um momento importante. Por que eu disse que... Por isso que a cena do caminhão tá no início, porque ela é a porta de entrada para que esse novo arco possa se desenvolver. O Ralph não só vai entrar nesse lugar do Rich, como ele vai ser o principal arco, agora que o Tony também não tem mais a questão com a mãe e tal. Aliás, esse é um motivo também pelo qual a Janice vai voltar pra série, porque não tem mais a figura da Lívia. Então, esses elementos são inseridos aí nesse episódio pra gente poder entender o que vai vir pela frente, né? Além disso, galera, assim, adoro essa cena. Essa é uma referência, assim, é muito difícil não pegar, tá? Ela é propositalmente idêntica, assim, à cena que ela tá referenciando. Que é a cena da funerária. O Tony descendo pra funerária pra encontrar o agente... O Tony e as irmãs, né, pra encontrar o agente funerário. A cena é idêntica à cena do Don Corleone descendo pra funerária
pra falar com o Bonacera pra ele velar o seu filho Sonny que foi assassinado. Não só essa cena é igual desse ponto de vista dele estar descendo, como pela frase que o cara fala pra eles. Eu vou usar todos os meus poderes e as minhas habilidades pra deixar sua mãe apresentável. Que é o que o Don Corleone pede pro Bonacera fazer, porque o Sonny foi, né, baleado centenas de vezes. Mas aqui é até engraçado, porque a Lívia simplesmente faleceu, e aí o Tony diz, a gente não precisa se empolgar. Então ele corta ele, mas a cena é assim, uma referência total à cena de O Poderoso Chefão. Na terapia surge pela primeira vez, então, a sensação que eu disse do Tony com relação à morte da mãe, que é a sensação de alívio. Porque, sim, em primeiro lugar, ela não vai mais poder depor contra ele. Isso acabou. Mas também porque ele acha que, assim, já que todos os meus problemas, como eu tenho percebido aqui, todos os meus problemas estão relacionados à minha mãe abusiva, à minha mãe problemática, agora acabou, a gente não tem mais o que falar aqui, né? E não, a gente sabe que não esses problemas não terminam simplesmente com a morte da pessoa que de certa forma causou eles. E a terapia vai ser presente na vida do Tony por um belo tempo ainda, né? Mas essa cena termina, acabamos aqui, certo? Tipo, e a gente vai ver que não. Só uma referência aqui, tá? O Raymond Curto, que aparece aqui falando com o FBI, a gente descobre que ele é um delator também, pedindo para usar uma escuta no velório da Lívia, perguntando se o agente do FBI quer. E a gente vê, vamos pegar mais baterias aqui no Office Depot, que é uma loja de eletrônicos lá dos Estados Unidos, e é uma propaganda indireta, bem direta, assim, né, que acontece. É raro isso acontecer na série, mas aqui fica bem evidente. A cena toda na frente da loja e tal. A Janice, mais uma vez, vemos que ela tá na casa da Lívia procurando algum dinheiro, né? Ela acha que tem algum dinheiro escondido na casa. E logo depois elas têm uma conversa, ela e o Tony têm uma conversa que é bem reveladora. Eles estão ali organizando as coisas da Lívia e eles veem que ela só guardou coisas de escola e tal, materiais, coisas de infância do Tony. O que revela um vínculo dela com o seu filho, o único filho homem, né? Um vínculo um tanto quanto inesperado, assim, uma espécie de demonstração de afeto póstumo que a gente não imaginava que eles principalmente não imaginavam que ela teria com ninguém. O velório tem dois momentos bem interessantes. O Bob Bacalieri pede desculpas pro Tony porque o pai dele não pôde ir e o pai dele vai aparecer em seguida. Isso já é uma primeira referência ao pai dele. E aí a gente vê o pastor e o reverendo, um cara negro com quem o Tony fez negócios na primeira temporada ainda, se não me engano, né? Um cara que ele tem negócios, ele mantém negócios. E essa cena não tá aqui por acaso, tá? Porque logo depois o David Chase né, a direção ali vai cortar, a montagem vai cortar pra Meadow olhando com uma certa curiosidade e desdém pro Tony, né? Vendo ele conversando amigavelmente com aquele homem com quem ele mantém negócios e que é negro e com um namorado dela, alguém dentro da família, ele simplesmente não poderia. É uma manifestação de racismo, aí sim, bem, né, estrutural e tal, do pai, que ela sendo mais progressista e tal, sequer consegue compreender e fica realmente revoltada. O Júnior ainda consegue, de certa forma, falar com a Carmela pela primeira vez depois de muito tempo. E aí ele vai no AJ e fala: como tá aquela prancha de surf que eu te dei? A prancha de surf foi dada no episódio piloto de The Sopranos, né? Eles não... Eu acho essas coisas muito legais. The Sopranos não esquece do que aconteceu lá atrás e tal. De alguma forma ou de outras coisas sempre voltam. Ainda no enterro, a Janice briga com a Svetlana, né? Ela quer que ela saia da casa logo e tal. E a gente vê que ela tá realmente... Ela tem interesse, ela quer as coisas da Lívia pra ela e tal. Ela tá ali por razões simplesmente materiais. Um outro, assim como esse episódio tem um momento de efeito especial que não é comum, ele tem esse outro momento aqui que é de uma coisa mais sobrenatural, que é uma coisa que praticamente não volta depois em Sopranos, volta em uma cena mais pra frente que a gente vai falar quando chegar lá, que é o Tony, o Phil e o... Agora não lembro se é o Silvio ou o Paulie, tá? Eles estão os três ali fumando um charuto e o Tony abre um armário e o espelho revela por um segundo, talvez, a imagem do Big Pussy bom penseiro. E o Tony acha que viu o amigo ali e depois ele desaparece. É difícil de a gente conseguir compreender e palpitar quanto ao que isso significa. Mas eu acho que é por conta da morte estar presente nesse episódio, né?
E o Pussy aparece com um certo olhar julgador. Essa é uma outra discussão que eu vou fazer no grupo, tá? Inclusive, né, mais uma chamada para o grupo de WhatsApp. Participe que vai estar legal, a gente vai falar mais sobre isso. Aqui eu vou passar bem rapidamente. A gente vê depois um momento mais constrangedor do episódio, né? Sem dúvida alguma, porque a Janice resolve fazer um discurso para a mãe dela. E nesse momento tem uma outra curiosidade, tá? Antes dela fazer o discurso, ela bota uma das músicas preferidas da Lívia pra tocar, e atrás do Tony, na escada, a gente vê descendo, desfocado, um homem desce e volta. E por anos se discutiu se aquele cara seria um fantasma, quem ele seria, o que ele estava fazendo ali, até que se descobriu que, na verdade, seria um cara da produção que passou atrás e voltou, porque quando viu que estava sendo filmada. Porém, não sabemos se é simplesmente um erro de gravação ou se isso foi, né, proposital, não tem como ter certeza. A Janice pede para todo mundo fazer discurso e, obviamente, ninguém tem nada de bom para dizer, com exceção da Fanny, uma senhorinha sentada numa cadeira de rodas lá atrás, que diz que era muito amiga da Lívia e que sempre que ela ia pro hospital, a Lívia ligava para ela. E a Fanny, vocês vão lembrar que é a senhora que foi atropelada pela Lívia Soprano durante a primeira temporada. Mas é espantoso pensar que a Lívia tinha uma espécie de melhor amiga, né? Até que, depois desse momento todo constrangedor, a Carmela tem um colapso ali nervoso, né? Ela passou bebendo durante todo o velório, ela resolve botar pra fora tudo que a Lívia era de verdade, né? Inclusive o pai dela bota pra fora, resolve dizer que, né, tipo, não, vamos falar mal dela assim, não tem por que a gente fingir. Essa mulher privou a gente de vir na casa da nossa filha por anos, quantos natais a gente perdeu com eles por causa dela, ela não vai virar uma santa agora porque ela morreu. E a Carmela é bem taxativa. Por que a Lívia não queria um velório? Porque ela achava que ninguém ia ir. E é isso. Ela não se importou, não fez nada na vida para que as pessoas gostassem dela. Porém, era uma pessoa que tinha sérios problemas de saúde mental também, né? E aí o episódio finalmente termina com essa cena linda do Tony terminando de assistir ao Inimigo Público e chorando. Por quê? Porque o gangster ali de um Inimigo Público era um cara que, acima de tudo, era muito amado pela sua própria mãe, como a cena que ele está assistindo mostra. Né? Uma mãe extremamente devota ao seu filho, demonstrando todo o seu amor. E o Tony chorando porque percebe que talvez é todo o amor que ele queria que a mãe dele demonstrasse para ele, ela nunca demonstrou, e que talvez do jeito dela ela sentisse, mas que ele nunca teve esse retorno emocional que ele tanto queria e também nunca soube como manifestar, né? Então é um episódio que termina de forma triste, mas também muito bonita. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra dizer. O vídeo ficou mais longo hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que acharam de mais uma análise de The Sopranos. Até o próximo vídeo e tchau! This morning the world turned upside down. Things ain't been the same since the blues walked into town. But you want